De repente, algo dentro de você começa a incomodar. Não é uma ansiedade comum, nem um medo que você consegue explicar. É como se existisse um chamado silencioso, uma inquietação que não te deixa em paz. Você tenta se distrair, ocupar a mente, seguir a vida, mas aquilo volta. E quanto mais você ignora, mais forte parece ficar. Isso não é por acaso. Muitas vezes é Deus tentando chamar a sua atenção, tirando você da zona de conforto e mostrando que algo precisa mudar. É um convite para você parar, refletir e olhar para Ele. Porque antes de Deus falar de forma clara, Ele muitas vezes começa tocando o coração. De repente, sem motivo aparente, surge dentro de você uma vontade diferente. Um desejo de orar, de buscar a Deus, de ouvir uma mensagem, de se aproximar. Não foi alguém que te forçou, não foi obrigação, simplesmente apareceu. E por mais que você tente ignorar ou adiar, essa vontade continua ali, insistindo de forma suave. Isso não é coincidência. Muitas vezes é Deus te atraindo. Antes mesmo de você dar um passo em direção a Ele, Ele já começou a te chamar. É como um convite silencioso, que não pressiona, mas toca o coração. E quando esse desejo surge, não é algo para ser ignorado. É um sinal de que Deus está mais perto do que você imagina. Em meio ao barulho dos pensamentos e das preocupações do dia, começam a surgir ideias diferentes, mais calmas, mais claras. Como se trouxessem direção. Não são pensamentos que confundem ou pressionam, mas que alinham, que acalmam o coração e fazem sentido mesmo no silêncio. Muitas vezes é assim que Deus fala, de forma suave, trazendo paz no meio do caos. A voz de Deus não compete com o barulho. Ela se revela a quem aprende a aquietar o coração. E quando esses pensamentos chegam, não são para gerar medo, mas para conduzir, orientar e mostrar um caminho que você talvez ainda não tinha percebido. De repente você começa a perceber algo curioso. Certas situações passam a se repetir. São mensagens parecidas, palavras que se conectam, pessoas diferentes dizendo coisas semelhantes, como se tudo estivesse apontando para a mesma direção. No começo pode parecer coincidência, mas quando isso acontece várias vezes, já não é tão aleatório assim. Muitas vezes é Deus tentando reforçar algo que você ainda não percebeu ou não quis ouvir da primeira vez. Ele não fala apenas uma vez e desaparece. Ele confirma, repete, insiste com amor. E quando o mesmo tipo de mensagem continua surgindo, talvez não seja o mundo falando, talvez seja Deus tentando chamar sua atenção de forma clara. Em alguns momentos, surge dentro de você um incômodo que não dá para ignorar. Não é alguém te acusando, nem uma pressão externa. É algo interno, silencioso, mas firme. Não é porque tudo se resolveu, nem porque as respostas chegaram, é uma calma que simplesmente aparece e te sustenta. É como se, por dentro, tudo estivesse seguro, mesmo que por fora não esteja. Essa paz não vem das circunstâncias, ela vem de Deus. É um dos sinais mais claros de que Ele está presente, falando com a sua alma e te lembrando que você não está sozinho. Porque quando Deus se aproxima, Ele não traz confusão, Ele traz descanso. E então vem o momento que mais confunde, o silêncio. Você ora, espera, tenta entender, mas parece que nada acontece. Nenhuma resposta clara, nenhuma direção imediata. E nesse ponto, muitos pensam que Deus se afastou, mas não é isso. O silêncio de Deus não é ausência, é profundidade. É nesses momentos que a fé é fortalecida de verdade, quando você continua confiando mesmo sem ouvir nada. Porque, muitas vezes, Deus está trabalhando de forma invisível, preparando algo maior do que você consegue enxergar agora. E é no silêncio que você aprende algo poderoso, não depender apenas de respostas, mas da presença dele. Se você se identificou com esses sinais, então não é coincidência você estar aqui agora. Deus pode estar falando com você neste exato momento, não com barulho, não com pressa, mas de forma silenciosa, direta ao seu coração. Porque, muitas vezes, Deus está trabalhando de forma invisível, preparando algo maior do que você consegue enxergar agora. E é no silêncio que você aprende algo poderoso, não depender apenas de respostas, mas da presença dele. Se você se identificou com esses sinais,
Então não é coincidência você estar aqui agora. Deus pode estar falando com você neste exato momento. Não com barulho, não com pressa, mas de forma silenciosa, direta ao seu coração. Talvez você tenha passado o dia inteiro distraído, ocupado, tentando resolver tudo sozinho. Mas agora, neste instante, existe um convite. Um chamado que não grita, mas insiste. Que não força, mas toca. Não ignore isso. Hoje, antes de dormir, faça algo diferente. Pare por um momento. Desligue o que for preciso. Silencie tudo e volte-se para dentro. Então diga com sinceridade, com verdade, com tudo o que você tem dentro de você: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. E fique em silêncio, não corra. Não tente entender tudo. Apenas esteja presente. Porque pode ser nesse silêncio que Deus vai te encontrar. Pode ser nesse momento que algo dentro de você vai mudar. Pode ser hoje o começo de uma nova fase na sua vida. E quando isso acontecer, você vai perceber uma coisa: Deus nunca parou de falar. Você só precisava parar para ouvir.